foi chamado ou chamada para executar uma boa obra? E eu começo esta mensagem te fazendo uma seguinte pergunta: fomos chamados para executar uma boa obra em quem? Em qual lugar? Existe aí um aviso importante. Estamos em obras para melhorias. Talvez você já tenha visto essa placa em tantos lugares. E nós vamos estar falando um pouco sobre melhorias. Este aviso diz em que área estas obras estão acontecendo, ou quem te chamou para esta obra, quais as ferramentas que você utilizará. Será que para que uma obra ela ocorra de uma forma segura e eficaz, existe um manual? O manual do criador do projeto? Será que existe uma mão de obra especializada? Quais os riscos de uma obra não dar certo? Nós somos obra-prima do Senhor, obra-prima do Criador, e estamos em constantes obras, em constante manutenção. O tempo todo o Criador está fazendo de nós algo mais próximo e semelhante à sua imagem e semelhança. Ele espera que, como temos uma fonte, temos um Criador, nós que fazemos parte da sua criação, nos tornemos ainda mais parecidos com Ele. Como um pai espera que o seu filho seja parecido com ele, uma mãe espera que sua filha seja parecida com ela. Este fabricante, este Criador, lá no livro de Gênesis, espera que eu e você nos tornemos iguais a Ele. Existe um manual de inscrição do Criador, que é a palavra de Deus. Lá você encontrará tudo, desde os riscos pelo mau uso dos recursos disponíveis, as vantagens que você terá se você cumprir as instruções que Ele te der, como você será aprovado quando for feita a auditoria, uma inspeção de qualidade, e o que você deve fazer para receber o selo que irá comprovar a sua procedência. Imagine que você é algo que foi criado, um ser humano, que foi criado com uma finalidade, um propósito. E dentro de você o Senhor colocou vários recursos disponíveis. E dentre eles o Senhor colocou algo chamado livre-arbítrio. E Ele quer ver se você utiliza o livre-arbítrio da maneira adequada. Que no momento em que Ele vier inspecionar, quando Ele voltar das nuvens, e Ele for procurar aqueles que são deles, Ele possa olhar para você e ali então colocar um selo de garantia dizendo: vinde, amados do meu Pai. Será através deste selo, quando olhar para a sua história, para a sua trajetória, quando Ele olhar para aquilo que Ele anotou no livro da vida, que Ele definitivamente dirá: vinde, amados do meu Pai. Hoje no mundo natural e no mundo global, existe uma inspeção de qualidade. Quando você compra um brinquedo para o seu filho, você deve procurar para ver se tem lá o código do Inmetro. Quando você compra um carro, quando você compra um produto ou um serviço, você precisa ter a certeza que existe alguém que garanta que aquilo tem qualidade. Então, se no mundo global, se no mundo secular, todo produto ou serviço é regido pelas normas, por exemplo, como a ABNT, certificações como a ISO, e outras sendo fiscalizadas pelo Inmetro e órgãos reguladores, você precisa entender que existe também na tua vida e na minha vida alguém que está verificando a qualidade dos serviços que você presta, das obras que você tem produzido. Fui pesquisar um pouquinho sobre qual a finalidade, o objetivo do Inmetro. Diz que o objetivo central do serviço de inspeção veicular é apontar os defeitos contidos em um determinado veículo, seja de origem mecânica ou estrutural ou no seu acabamento. E se acontecer alguma coisa, que o fabricante perceba que não tem a qualidade que ele espera, ou no acabamento, ou na parte mecânica, ou na sua estrutura, passa de novo por um processo para que aquilo seja solucionado e resolvido. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos colocar de frente com o manual do fabricante, nos colocar de frente à sua palavra, para que, olhando a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, você possa fazer um check-up, você possa fazer uma averiguação, uma aferição, você possa ser colocado agora à prova, se você passaria ou não
naquilo que o Senhor chama de certificação através da palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai nos ensinar alguns princípios que poderão nortear a sua vida ao sair daqui. Princípios esses que, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, precisam fazer parte de nós. Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser agora filhos de Deus. Nós deixamos de ser um ser formado apenas de um barro para se tornar filho de Deus, porque recebemos o Espírito de vida em nós. E 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura, toda a palavra, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito ou apto e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele está dizendo que no manual de vida, o manual que nos garante salvação eterna, o manual para o qual nós somos chamados e convocados e desafiados a viver segundo ele, este manual é uma fonte de inspiração divina. Então entenda, todas as vezes que você vem ao culto, todas as vezes que você lê a palavra, todas as vezes que você ouve uma pessoa pregar a palavra, esta palavra tem que estar segundo o manual. Existe uma regra, existe um princípio, existem cláusulas, existem parágrafos, existe uma história, existe um espírito condutor de Gênesis a Apocalipse, que é o Espírito Santo de Deus. E diz aqui que esta palavra é fruto de uma inspiração divina. E mais do que o fruto de uma inspiração, ela é uma palavra proveitosa. Você pode tirar proveito, você pode tirar vantagens, ela tem utilidade para o nosso dia a dia. Engana-se aquele que acha que pelo fato de deixar a sua Bíblia aberta na cabeceira da sua cama ou na frente de uma imagem, engana-se aquele que acha que por andar com a Bíblia dentro do seu porta-luvas, ele estará protegido. Não, a Bíblia não te traz proteção se você não viver segundo aquilo que consta no manual. O fato de você ter o manual do fabricante no seu porta-luvas do teu carro não garante que você não terá uma pane mecânica. Você precisa fazer check-up, você precisa passar por uma vistoria, você precisa verificar se o pneu, se o freio, você precisa verificar como que está o teu veículo, a manutenção, você precisa abastecer, você precisa colocar o óleo para que o seu carro funcione. Assim é a sua vida e a minha vida. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser checada, ela precisa ser aferida para ver se ela está de acordo com este manual. Então lembre-se que tudo aquilo que for pregado, tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for ensinado através da palavra de Deus, através das referências bíblicas, é fruto da inspiração divina, e ela é aproveitável, e ela é útil. E ela é aproveitável para quê? Qual a utilidade? Ensinar o que fazer, repreender o que não fazer, corrigir o que você deve deixar de fazer, instruir em justiça, o que fazer diferente para chegar no objetivo esperado. Entenda, a palavra de Deus, ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela instrui. Se a palavra de Deus não cumprir com esses 4 fundamentos, se a palavra de Deus não te confronta, se a palavra de Deus não mexe com você, se a palavra de Deus não te faz refletir depois que você ouve, alguma coisa está errada. Ou você não está abrindo os seus ouvidos espirituais, ou a palavra não é de Deus, porque se é de Deus, ela precisa cumprir com essa finalidade: ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Que justiça? A de Deus. Isaías 55:7 diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Deixe o homem o seu caminho
e o homem maligno os seus pensamentos. Abrindo parênteses, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos recebendo do Criador a oportunidade de vencer aquilo que não nos é natural. Aliás, de vencer aquilo que é natural, que é a nossa obra carnal, os nossos desejos carnais, a nossa vontade de pecar, a nossa vontade de viver afastados da palavra de Deus. Quando Isaías escreve em 55:7, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Ele está dizendo: deixe a natureza carnal e troque pela natureza divina. Afaste-se, liberte-se deste caminho, faça uma outra escolha, escolha uma outra forma de ser, pensar, agir e reagir. Volte-se ao Senhor. Quando nós percebemos durante a palavra que alguma coisa não está alinhada com a palavra de Deus, com o manual do Criador, o que o Senhor espera de mim e de você, todas as vezes que formos confrontados, é que nós venhamos a nos voltar para Ele, abandonar aquelas práticas que nos afastam dEle, que entristecem o seu coração e que em nada tem a ver com o propósito para o qual Ele nos chamou. Entenda, pecar não deve ser algo natural em nós, mas é algo que faz parte da nossa natureza, mas tem que gerar desconforto em nós. Errar não pode ser algo visto como natural. Todo homem erra, sim, todo homem erra, mas nós estamos sendo chamados e desafiados, quando errar, nos arrepender e voltar para aquilo que o Senhor quer de nós. Muitas vezes eu atendo pessoas que dizem que vivem naquela prática ou naquela forma de pensar e agir uma vida inteira e conceberam que por ser assim a vida inteira deverão continuar na mesma prática. Se fosse para nós continuarmos na mesma prática antes de Jesus, Ele não precisaria ter vindo, morrido e ressuscitado. Bastava continuar vivendo da mesma maneira. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos condenados a morrer pelos nossos pecados como pagamento. Mas Jesus veio, tanto que na história tem DC, depois de Cristo, e AC, antes de Cristo. Ele veio para trazer uma mudança. Ele veio para trazer algo sobre as nossas vidas que seja um marco definitivo de possibilidades. A palavra de Deus diz: volte-se ao Senhor. E quando eu me volto para o Criador, Ele se compadece de mim, porque Ele é generoso em me perdoar. Lucas 10, 13 e 15 conta a história. Nós não vamos nem nos estender nesta leitura. Depois você vai estar lendo na sua casa. Fala sobre 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Aqui o Senhor está dizendo para aquele povo: ei povo, vocês que são destes lugares, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui no meio de vocês, se fosse feito isto na cidade de Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, eles teriam trocado as vestes deles. Mas eu fiz os milagres aqui e vocês não se converteram. E aí ele diz: sabe o que vai acontecer? Vocês serão castigados, eu não terei mais parte com vocês. E o que me chamou a atenção é que em Betsaida, Jesus multiplicou os pães e os peixes, alimentando 5.000 homens. Ele curou um paralítico, ele curou um cego. Em Cafarnaum, ele curou um paralítico também que foi descido do telhado. Curou o criado do centurião, a sogra de Pedro, libertou um homem endemoniado. Nessa cidade Jesus fez grandes milagres. Betsaida, Cafarnaum, Corazim, não existe nenhum relato de quais milagres ele fez, mas a Bíblia menciona que ele fez. As pessoas achavam que os milagres fossem normais, fossem merecedoras. Milagre não traz mudança, milagre não traz transformação. Talvez você venha num culto, talvez você já tenha ido em outras vezes. Senhor, eu quero um milagre, eu preciso pagar uma conta, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu quero dizer para você, Deus pode até fazer isso que você quer neste momento de necessidade e de urgência, mas isso não vai mudar a tua vida se você não se converter, de se arrepender dos teus pecados e da tua prática e se voltar para a palavra de Deus. Um milagre
não tem o poder de transformar o modo de vida de uma pessoa, não. Porque se tivesse, aquele povo daquela cidade teriam sido mudados e transformados. Então, o milagre não tem o poder de transformar a maneira como uma pessoa vive. O que transforma de fato a vida de alguém é o poder de Deus que te capacita a obedecer aquele que fez com que o milagre acontecesse. Escuta, não é a sua conta paga, não é o seu saldo bancário, não é a sua cura física, não é a sua libertação que vai determinar aquilo que vai acontecer depois da tua vida, não. Isso Deus até pode fazer neste momento para que você se reposicione, mas o que vai mudar a tua vida é você se arrepender, eu me arrepender todas as vezes que não estiver andando segundo a palavra de Deus e me voltar para o Criador, aquele que tem o poder para fazer milagres através da minha fé e da sua fé. É a tua fé, é o teu desejo de viver segundo a palavra, é a sujeição à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, porque o maior milagre já foi feito. Este é o maior milagre de todos. O teu nome está escrito no livro da vida. Este milagre já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o verdadeiro milagre. Este milagre já aconteceu. Aleluia! O milagre já aconteceu. Que não sejamos como aquele povo de Corazim, Cafarnaum, Betsaida. Que não sejamos como aqueles que receberam o milagre e foram embora e somente um voltou. Não! Que você encontre todos os dias um motivo para glorificar a Deus e viver segundo a palavra dEle, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Este é o grande milagre. O milagre aconteceu aqui hoje. Nós somos testemunhas do milagre. Nós vimos crianças sendo batizados, jovens sendo batizados, pai, mãe, filhos sendo batizados. Este foi o milagre que você foi testemunha. Saia e conte para as pessoas. Eu vi vidas sendo transformadas hoje. Eu vi o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é bom. Eu vi, os meus olhos viram. É este milagre. Muitas vezes você espera que um paralítico ande, que um cego enxergue. Você espera que uma prostituta venha para a sociedade como uma mulher totalmente dignificada. Este milagre pode acontecer, mas existem outros acontecendo debaixo do teu nariz e você não vê, você não enxerga, você não glorifica, você não exalta. Ora, mandará, suri, manda. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. A tua vida é um grande milagre. O teu nome escrito no livro da vida é um grande milagre. Poder andar com a tua Bíblia ainda no nosso país é um milagre. Poder ter a porta de uma escola aberta para ouvir a palavra é um milagre. Poder andar nas ruas dizendo que você é cristão ainda é um milagre. Você vive um milagre todos os dias. Se volte para o Criador. Se volte para o Criador e viva segundo a palavra dEle, que foi inspirada para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Através da palavra, eu conheço quem é Deus Pai e quais são os direitos que eu tenho como filha amada dEle. Através da palavra, eu conheço quem é o Filho e o poder e a autoridade que Ele me deu através da sua morte e da sua ressurreição. E através do Espírito Santo eu aprendo que eu não estou sozinha, porque eu tenho o Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas, que me dá forças para resistir às tentações e me ajuda a vencer os desafios. Através do manual, tudo isso é relatado através da história de outros homens e mulheres. Hoje o Senhor está escrevendo um capítulo novo neste livro, e você faz parte dele. E eu te pergunto, o que ele estaria escrevendo? Aprovado, certificado, defeito, volta para a reforma, passa de novo por lá, passa pelo fogo, passa pela água, passa de novo, passa até ser aprovado. Vamos aprender algumas coisas então.
Baseado ali no livro que nós lemos de 2 Timóteo 3:16. A palavra de Deus serve para nos ensinar, e a primeira lição que eu tiro aqui, o ensino te mostra a direção a seguir. É através da Bíblia que sou ensinada como devo me comportar e viver, sendo considerada por Deus uma filha amada, um filho amado, um homem de Deus. Lembre-se que lá no começo, ele dizia que tudo isso ele fazia para que o homem de Deus. Se você procurar sobre salvação no manual e consultar o livro de Romanos 10:9, você vai entender aquilo que o Senhor fala sobre salvação, e aí tem uma chave poderosa que diz, vamos ler juntos? Se você confessar com sua boca o Senhor Jesus e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. O que o manual do autor diz, o que o manual do Criador diz sobre salvação? Eu preciso saber. O que eu preciso fazer para ser salva? Eu preciso subir escadarias, eu preciso me ajoelhar por quilômetros, eu preciso pagar promessa, eu preciso fazer sacrifícios humanos, eu preciso oferecer animais. O que eu preciso fazer? A palavra de Deus, o manual diz que se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e acreditar no seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. É só isso. Quem disse isso? O Criador. Você não precisa fazer nada. Tudo já foi consumado, já está feito. Basta que você confesse com a sua boca e acredite. Por isso que a pastora Mara perguntou para eles se eles criam nisto. E eles disseram, sim, nós cremos. Então ela vai lá e agora ela entra com eles no tanque batismal, no batistério, para selar isto publicamente. Uma certeza que eles têm, que o fabricante disse para eles que se eles confessassem, os pecados seriam perdoados e eles seriam salvos. Então agora eles passam pelo batismo nas águas, como Jesus se batizou aos 30 anos, para que publicamente todos saibam que eles entendem que Jesus é o Salvador. Então quando nós começamos a caminhada cristã e entendemos que a nossa vida é do Senhor, precisamos saber qual é o próximo passo. Então se você não é batizado nas águas, você ama Jesus, você admira Jesus, você gosta de estar na igreja, você frequenta os cultos, eu quero dizer, não adianta você ter uma Ferrari e andar com ela 70 por hora. Não adianta amar Jesus, gostar de Jesus e admirar a Jesus. Você precisa ter posicionamentos claros sobre a sua fé. E um posicionamento claro é passar pelas águas do batismo. Não é para as águas da igreja, não é para dentro de uma religião, mas é nas águas do batismo para cumprir aquilo que está na palavra de Deus, onde Jesus deixou um exemplo. Então aqui diz que o ensino te mostra a direção a seguir. Você vai encontrar isto sobre todas as áreas da tua vida. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que traz o dízimo e a oferta, antes de vir aqui, olhe para o seu coração. Se tiver alguma coisa contra o seu irmão, se conserta primeiro antes de trazer aqui sua oferta no altar. Você encontrará o ensino para todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque o Criador quer que você alcance a condição máxima daquilo que Ele fez você para ser e viver. A palavra de Deus também nos ensina uma segunda lição, que a repreensão é um ato de amor de Deus para com o homem. Através da repreensão, o que significa repreender? É denunciar uma conduta errada ou chamar a correção com a intenção de fazê-lo admitir o erro e corrigi-lo. A repreensão é para o cristão, quando este se desviar da verdade da palavra, para que ele se arrependa e volte ao caminho, alinhando a sua vida à palavra de Deus. Nenhum de nós gosta de ser repreendido. Basta você pegar um bebê e repreender. A tendência é ele gritar, fazer manha, chorar, espernear, esbravejar. Um bebê acabou de nascer. Imagina nós adultos, que gostamos de dar ordens, mas não gostamos de receber ordens. Gostamos que façam aquilo que nós dizemos, mas que não façam aquilo que nós fazemos. A repreensão, irmão, não é para você morrer.
Não é para que você se sinta machucado, ferido e dodói. Quantas pessoas, quando são repreendidas, somem dos bancos da igreja? Marcam de nós aconselharmos, marca de pedir ajuda. Quando você aconselha, quando você corrige, quando você repreende, essa pessoa fica magoada e ela vai embora e não volta mais. E sai falando mal ainda de quem o aconselhou. Porque quer ser mimada. Quer ser mimado. Quer que ao invés de você corrigir, repreender, ela quer que você fique adulando, mimando, bajulando. Jesus não foi bajulador. O Senhor sempre confrontou. O Senhor sempre corrigiu. Lembra quando ele entrou no templo, estava o maior comércio, ele foi lá, virou as barracas e ele corrigiu? Jesus não era alguém que bajulava ninguém, porque ele sabia quem era o Pai, ele sabia o compromisso que ele tinha com a palavra do Pai. Se neste altar subirem bajuladores, orem para que o Senhor tire daqui. Porque o que você precisa não é de palavras que sejam bajuladoras, palavras que amaciem o seu ego, massageiem a sua vaidade. O que você precisa que saia deste altar é palavras que te corrijam, que te repreendam, mas que te levem para o céu. Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem? E educa todo aquele a quem recebe como filho. Vamos ler juntos aqui. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. A repreensão é um ato de amor de Deus para com a tua vida. Adore ao Senhor e louve a Ele quando Ele te repreende. Ele está te dizendo assim, ó, não vai por este caminho, porque você vai se perder. E o maior milagre você coloca em risco. A palavra de Deus também, quem aceita a correção se torna filho. Hebreus 12, 7 e 8 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele está dizendo aqui, que aquele que não aceita a disciplina e a correção dele, ele não vê com bons olhos, não é filho, é bastardo. Por que não é filho? Porque não reconhece em Deus Pai o poder e a autoridade e a soberania. O que o Senhor quer é te levar para o céu. Ele quer que através da tua vida o nome dele seja glorificado. O que Deus quer é que você viva o melhor e coma o melhor desta terra. E para isso Ele vai te corrigir muitas e muitas vezes, como tem feito comigo. Mas Ele faz isso por quê? Porque assim como um pai corrige o seu filho, Ele, Deus Pai, precisa nos corrigir para que nós andemos em disciplina. Efésios 4, 31 e 32 diz: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Olha o Senhor aqui ensinando. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês e vocês em Cristo. Aqui Ele está ensinando, está corrigindo, está repreendendo. Se você está andando amargo, indignado, irado, se você tem o hábito de gritar, de caluniar, Ele está dizendo: deixe este caminho, livre-se dele, se posicione, viva segundo a palavra dele, sendo bondoso, compassivo, perdoando, assim como Deus te perdoou. Olha o Senhor nos confrontando, mas a gente só quer a última parte, não é? Deus nos perdoou. Irmãos, a Bíblia é uma totalidade, a palavra é completa. Não adianta você excluir partes da palavra. Não adianta você excluir partes da Bíblia para ter o viver diário. Porque aquilo que você exclui como um ensinamento,
se torna depois o seu maior inimigo. 4, quem se submete vê transformação. A palavra de Deus diz que o Senhor nos ensina desta maneira, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele corrige, ele ensina, ele repreende, para que você se torne uma pessoa perfeita, tenha habilidade, perfeitamente instruído, tenha competência para um propósito. Qual o propósito? A boa obra. 5, os milagres em sua vida revelarão o poder de Deus. Esta boa obra que o Senhor quer fazer em nós, através de tudo isto, é para glorificar o nome do Senhor. E olha o que é lindo, está escrito em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, ou criados por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe, existem milagres que estão aguardando a cada um de nós. Existem boas obras que estão nos aguardando. Para que estas boas obras se manifestem, o que nós precisamos é ter perfeição, sermos perfeitamente instruídos para toda boa obra, através de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ensinado, corrigido, repreendido, admoestado. Você jamais vai produzir algo de valor se você não passar por aquele processo de correção, de ensinamento. E estas obras, irmãos, não são feitas na nossa própria força. Aquilo que você precisa mudar em você, promover em você, aquilo que você precisa que seja transformado em você, isso o Senhor já preparou para a tua vida. Isso não é uma obra do acaso, não é um fruto simplesmente de uma força de um pensamento, não. É uma obra produzida pelo Espírito Santo. Você e o Espírito Santo juntos vão produzir esta obra que o próprio Deus já preparou. Essas vidas que passaram por aqui, não pense que elas chegaram aqui simplesmente porque gostaram de estar conosco, porque admiraram o nosso convívio com a igreja, porque gostaram da liturgia do culto. Não. A vontade deles, junto com a ação do Espírito Santo, já está produzindo isso que nós vimos hoje, uma das etapas desta obra. É você e Deus juntos. É você e a palavra, você e o Espírito Santo juntos, através do Espírito Santo. E saiba que isso é possível através do poder de Deus que te faz ser e fazer. Não existe nada na tua vida que não possa ser transformado através do poder da sua palavra. 2 Pedro 1:3 diz: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Eu vou repetir. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Já foi dado. Tudo que você precisa para agradar a Deus já foi dado. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu adquiro o conhecimento do manual do produtor, do Criador, eu vou adquirindo este conhecimento e passo a usar o poder naquilo que eu sou fraca. Passo a usar o poder naquilo que eu preciso de mudanças e não consigo. Então, se te falta poder, é porque te falta conhecimento para saber como usar. Não basta ter uma Ferrari, se você não tiver domínio do manual do fabricante. Não basta ter uma TV potente, um celular potente com vários recursos tecnológicos, se você não souber usar. E eu pergunto, será que você já usou tudo? Todos os recursos? Será que você já descobriu todos os segredos? Todas as promessas que Deus tem para a tua vida através do manual? Eu acredito que não. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração o que Deus tem preparado. Existem coisas insondáveis e profundas demais para nós ainda descobrirmos e conhecermos. Isso será possível através da palavra de Deus. Fique de pé. Aleluia. Nós vamos terminar esta palavra
estes versículos que estão em Hebreus 10, 32 em diante, que diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solitários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Oh, aleluia. O ensino te mostra a direção a seguir. A repreensão é um ato de amor de Deus para com a sua vida. Quando você aceita a correção, você se torna filho. Quando você se submete, você vê transformação. Os milagres da sua vida revelarão o poder do teu Deus. E o poder de Deus te fará ser e fazer aquilo para o qual você nasceu para ser e fazer. Este é o milagre. Quando você nasceu, foi um milagre. Quando você foi gerado da água e do Espírito, você se tornou um outro milagre. Todos os dias existe um milagre reservado para a tua vida, se você ouvir e tomar o cuidado de obedecer tudo aquilo que o Senhor te diz para fazer. Não viva uma vida medíocre e mediana, vindo apenas aos cultos e achando que só isso basta para que a tua vida seja transformada. Não. Para que a tua vida seja transformada, você precisa aprender a palavra e aplicar esta palavra. Um milagre, uma saída, uma resposta, um livramento, não definirão a qualidade dos teus dias. Deus pode te dar o que você pede. Deus pode fazer o que você precisa. Mas a mudança na tua vida só virá se todos os dias você decidir se submeter à palavra de Deus. Essa palavra talvez não seja das mais fáceis de você colocar em prática. Mas eu posso dizer que ela se torna muito fácil quando você acredita que o Senhor é com você através do Espírito Santo. E o poder necessário para produzir as boas obras, Ele já deu, já está tudo pronto e disponível.